administração pública. O tema em debate são as competências e o trabalho colaborativo na administração pública. Conosco no painel de convidados temos os seguintes oradores: César Pestana, Presidente do Conselho Diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública; Diana Viela Breda, Presidente do Conselho Diretivo do Hospital Arcebispo João Crisóstomo de Cantanhede; Jorge Novo Palma, Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada; Luís Nunes das Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária; e Paulo Mateus, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. Estão também connosco a Sofia Figueiredo e o Luís Oriola, do INR, que nos vão assegurar a interpretação para a língua gestual portuguesa. Lembrar ainda que durante a mesa redonda os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã, designada por Questions and Answers, e colocar as questões que no final serão respondidas pelos nossos oradores. Vai moderar esta sessão Alice Vilaça, jornalista da Antena 1, a quem passo a palavra. Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir, já que não me estão a ver, e provavelmente isto é a rádio com um bocadinho de vergonha de aparecer. A rádio não tem imagem, se bem que nos dias que correm e as novas tecnologias vão dando novas competências também à rádio, mas a verdade é que o computador pregou-me uma rasteira e não temos imagem, não me vão conseguir ver, pelo menos para já. Pode ser que, entretanto, a minha imagem surja até ao fim do debate. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me agradecer ao INA o convite para a moderação desta mesa redonda, que na verdade, e tendo em conta os ecrãs à nossa frente, perdoem-me a brincadeira, será mais uma mesa retangular. Mas espero e julgo que esse seja também o desejo do painel de oradores, que na próxima hora possamos colaborar uns com os outros e em conjunto traçar não um novo plano de trabalho colaborativo, mas perceber o que já foi feito no que a esta matéria diz respeito, com que competências e que caminhos seguir. Este 11º Congresso Nacional da Administração Pública tem como mote as competências emergentes e será que foi o trabalho colaborativo uma necessidade emergente dos tempos que correm e que há 6 meses nos fechou a todos em casa? Apesar de distantes fisicamente, julgo que sentimos todos no nosso dia-a-dia que todos tínhamos que fazer a nossa parte. Podemos pensar assim no trabalho colaborativo. Percebemos todos ao longo destes últimos meses que a colaboração é de facto necessária. Fazendo um paralelismo para o dia-a-dia e para as nossas casas, a colaboração interna, dentro de casa, dentro de cada entidade, e a colaboração externa com os outros, com as outras organizações públicas e privadas, são colaborações que permitem desenvolver e implementar as novas ideias neste contexto cada vez mais complexo e possibilitar assim a produção de bens e de serviços de forma mais eficiente e com maior qualidade. Alguns dos oradores sei que participaram, ou as entidades que representam participaram no primeiro plano colaborativo, os outros vão juntar-se ao segundo plano colaborativo, mas convidava cada um de vocês numa primeira ronda a partilhar connosco a vossa visão sobre o papel e sobre a importância do trabalho colaborativo. E se os oradores não se importarem, tendo em conta que só temos uma senhora presente, eu começava pela doutora Diana Breda. Muito boa tarde. Qual é que é a sua visão sobre o trabalho colaborativo? Isso é o que se chama, olá, boa tarde a todos, discriminação positiva de género. Começamos bem, portanto. Então, eu queria começar, obviamente, por cumprimentar todos os colegas de painel, a moderadora também. Eu tenho pena de não a conhecer, mas tem uma voz linda, portanto, enfim, ficamos encantados com a sua voz. Agradecer ao INA o convite, mas se calhar mais do que agradecer o convite é agradecer, de facto, a iniciativa. A promoção deste debate tão importante sobre a discussão das boas práticas, que no fundo é disto que se trata. Não obstante este peso terrível de ser a última mesa redonda
num congresso que nós fomos tentando acompanhar, ainda que não tenha conseguido de facto ver todas as mesas, mas que foi um congresso tão rico. Se há uma prova da diversidade da administração pública, é esta mesa. Eu sou administradora hospitalar há 20 anos, com a ESPAP eventualmente já posso ter estado em alguma discussão, agora com a Polícia Judiciária, com as Forças Armadas e com a gestão integrada dos fogos, de facto nunca tinha estado. Portanto, temos aqui uma equipa, desculpa interrompê-la, mas eu própria pensei nisso, tendo em conta a diversidade do painel, podíamos elaborar um plano colaborativo. Exato. Mas quando eu estava a refletir um pouquinho sobre isto, o que eu me dei conta foi que verdadeiramente eu já colaborei com todos. Seria agora fastidioso dizê-lo, enamorar cada um dos projetos, mas eu já colaborei com todos. Aliás, por exemplo, há um projeto que tem com as Forças de Segurança, que as Forças de Segurança são nossas parceiras, que é um projeto sobre a intervenção na recreação noturna para a prevenção de consumos nocivos, em que, por exemplo, as Forças de Segurança são nossas parceiras em ações de literacia também em saúde. Enfim, isto vai parecer que é uma... Eu estava a preparar um pouquinho para isto e o Papa Francisco muito recentemente disse que uma coisa bonita que eu vou citar. O trabalho é a forma mais comum de cooperação que a humanidade gerou na sua história. É uma forma de amor civil. Eu achei isto assim uma coisa fascinante. Se nós olharmos sempre assim para o trabalho e como dirigentes conseguirmos motivar para que todos olhem assim para o trabalho, temos tudo feito, não é? Então, se é assim, porquê que é tão difícil ou porquê é que tem sido difícil esta cooperação na administração pública? A mim parece-me que há aqui muito uma questão de território. Nós todos temos o nosso território. Temos o nosso hospital e depois temos o nosso serviço. E aqui, no SNS, não é? A nossa missão deveria ser absolutamente centrada no cidadão. E, portanto, eu diria que a nossa primeira colaboração deve ser mesmo com o doente. Isto vai parecer estranho, mas é verdadeiramente assim. Nós temos que mudar completamente a forma como fomos lidando e colaborando com o doente e pensar no doente em todo o seu ciclo de vida, num doente cada vez mais envelhecido, com um perfil cada vez mais crónico, e os hospitais têm que ser instituições para ajudar as pessoas e não para lhes complicar a vida. E, portanto, acabar com estes chilos e com esta empurroterapia que por vezes ainda sentimos. Mas também temos que fomentar a colaboração interpares. Quem nunca foi a um hospital e o médico disse: eu não vou atender porque o senhor não é meu doente. Como se os doentes fossem dos médicos, é uma coisa engraçada. Mas também colaboração entre grupos profissionais. A saúde é a área que tem o maior número de carreiras profissionais, tem 50 e tal. E, portanto, é um trabalho, por definição, multidisciplinar, que temos vindo a aprender a fazer, não é? Há muito tempo que não é uma responsabilidade única do médico, é cada vez mais uma responsabilidade da equipa. E depois colaboração dentro dos hospitais, abandonar aquela lógica dos serviços, do meu serviço, este doente é do meu serviço, e passar a ser, por exemplo, nós temos isto tem evoluído, obviamente, temos muitas vezes agora já departamentos, por exemplo, da cabeça e pescoço, ou dos grandes vasos, portanto uma lógica de unidades multidisciplinares e não uma lógica de serviços monovalentes. Portanto, temos feito um caminho nesta área. O nosso grande desafio é hoje, mas é há algumas décadas, a integração de cuidados. Porque se nós pensarmos bem, o SNS não é mais do que uma rede. É uma rede que se cria a funcionar na articulação e em complementaridade e em que houvesse integração de cuidados, os cuidados primários, os cuidados hospitalares, os cuidados continuados. E esse é o caminho que nós estamos a fazer. Só para, e vou acabar com esta primeira fase, com isto, falarei depois, se a Alice me der a oportunidade, do projeto, que de uma certa forma represento aqui neste plano colaborativo. Mas só para dizer que nós chegámos aqui ao Hospital de Cantanhede há uns 5 meses e o Hospital de Cantanhede era um sítio agradável e o Centro de Saúde é ao lado. E nós o que achámos era que tínhamos que criar grupos de trabalho para que as pessoas multidisciplinares, e portanto temos os administrativos e temos os técnicos de cardiopneumologia e os médicos, que não têm relações funcionais, pertencem a 2 instituições diferentes, o Hospital
e o Centro de Saúde, e temos essas pessoas em 3 áreas que nós entendemos como estratégicas a discutir como é que se lá chega, como é que se chega a melhorar nestas 3 áreas, que neste caso são na consulta externa, nos exames e no apoio a lares e EPIs. E a verdade é que nestes 3 meses já obtivemos algumas melhorias, já identificámos problemas, questões que até eram fáceis de resolver e outras que não eram assim tão fáceis. Muitas vezes é necessário que a necessidade surja para que alguns problemas, exatamente, para que alguns pequeninos problemas se possam resolver. Eu agora vou-me socorrer da ordem alfabética para passar a palavra ao Dr. César Pestana e ouvirmos a sua visão do trabalho colaborativo. Boa tarde. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, também queria cumprimentar, obviamente, os colegas de painel, que é sempre um prazer estar com todos. Agradecer o convite do INA e a oportunidade que nos dá de apresentar, quer o trabalho que desenvolvemos no contexto da ESPAP, e como foi referido anteriormente pela Diana, nós somos uma entidade de serviços partilhados e desse ponto de vista estamos muito envolvidos com a administração pública de uma forma transversal e, portanto, os nossos contactos e aquilo que fazemos já está muito integrado nesta partilha constante de processos de trabalho e, portanto, eu diria que no nosso caso essa colaboração é um requisito daquilo que fazemos. Mas, efetivamente, eram quem estavam melhores preparados para abraçar este plano de trabalho colaborativo? Não sei se estávamos melhores, mas estávamos de facto preparados para isso, e, embora o contexto tenha sido um contexto muito desafiador, e a verdade é que nós de repente vimos-nos com uma quantidade enorme de colaboradores a trabalhar remotamente, informação a circular de forma digital como não esperávamos, as pessoas e os colaboradores e os trabalhadores a verem as organizações públicas como um referencial de tranquilidade para aquilo que faziam, não só no seu trabalho, mas também na relação de segurança com as suas próprias famílias e a forma como isso se colocava, e isto gerou obrigatoriamente, uma maneira diferente de olhar para estes temas, e quanto a nós, aquilo que despertou principalmente foi esta maior preocupação por uma análise constante ao risco, ou seja, o que fazemos tem que ter uma percepção de que há uma salvaguarda da garantia dos processos, dos serviços, da missão que cumprimos e a forma como podemos criar mecanismos de resiliência, ou seja, se quisermos, nós tivemos no passado muito focados nestas componentes da eficiência da operação e agora isso só não chega. Temos que estar também focados nesta capacidade de criar mecanismos de substituição em caso de falha e garantir que a nossa organização é resiliente desse ponto de vista. E isto cria novas necessidades de identificar competências e formas de colaboração. E aí é que é muito interessante ver enfim, na nossa opinião, o trabalho que foi desenvolvido nestes últimos meses. E o plano de trabalho colaborativo surge como um movimento organizado, de colaboração entre os dirigentes dos diversos organismos, que vêm trazer uma camada adicional de comunicação, ou seja, este contexto obrigou a que a análise dos riscos, a comunicação, a contingência fosse ainda mais desenvolvida, e isto fez com que nós tivéssemos que nos preparar e criarmos mecanismos de rede para partilhar boas práticas, partilhar formas de resolver problemas, e esse, digamos, foi o mote do primeiro plano colaborativo, que envolveu mais de 22 projetos, 25 entidades públicas, mais de 70 elementos, que veio criar das mais diversas áreas, não é? Das mais diversas áreas. O nosso painel representa muito bem hoje aquilo que aconteceu com o primeiro plano colaborativo, porque estamos a falar de facto dos mais diversos organismos, da Polícia Judiciária aos serviços partilhados, à Marinha, portanto, assim tal como estão aqui hoje também, não é? E isso aconteceu neste primeiro plano colaborativo. Sim, precisamente. E muitos que não estão aqui, a presença do Conselho de Ministros, as secretarias-gerais diversas, várias entidades que é impossível nomear todos, que identificaram soluções, e uma das preocupações ao identificar soluções ou aprender com dificuldades foi a preocupação em partilhar essa informação.
e em discutir a forma como se consegue passar por cima de um determinado problema e escalar rapidamente a solução. Foi também um dos pontos, que é também um dos pontos fundamentais deste processo colaborativo. E isso baseia-se não só nas competências tradicionais do conhecimento técnico ou do conhecimento funcional, mas também se baseia num conjunto de competências novas, de relacionamento, de comunicação, de liderança, porque as próprias lideranças neste contexto de ausência de proximidade física também são muito desafiadas, ou seja, não é a mesma coisa chefiar equipas num contexto de proximidade física e num contexto de distância. E isto também tem que ser identificado e também no primeiro plano colaborativo foram identificados muitos processos manuais, regras, checklists, aconselhamentos sobre como é que se podiam endereçar e se podem endereçar estes temas neste contexto do teletrabalho. E, portanto, eu diria que esse foi um desafio muito interessante e que depois deu origem a um segundo passo, que é o segundo plano colaborativo, com uma lógica já mais, se quisermos, de execução de projetos em concreto. Ou seja, enquanto que o primeiro plano colaborativo se focou muito numa lógica de normas e partilha de soluções, este segundo plano já vem identificar um conjunto de projetos em que as próprias entidades, no desempenho das suas funções e atribuições, obviamente, mas querem outro nível de comunicação, outro nível de envolvimento para resolverem problemas que têm nas suas próprias organizações, em benefício, obviamente, da administração pública e no desenvolvimento de projetos que, de outra maneira, seriam mais difíceis de conseguir, se não existisse esta comunicação e esta forma de endereçar o tema. E, portanto, eu diria, para a primeira intervenção, que este contexto extraordinário em que nós vivemos trouxe-nos alterações a processos e a formas de gerir. Essas alterações podem ser abordadas ou vistas de duas maneiras, ou como alterações de contingência, que uma vez restabelecida a normalidade, nós não vamos adotar algumas das práticas que foram inovadoras, ou adotando estas práticas, identificando que há aqui mecanismos que, entretanto, se foram criando e que são interessantes de utilizar e de exercer, e que vão alterar, efetivamente, a forma como nós adaptamos os nossos processos. Nós, por exemplo, por questões que têm a ver com o trabalho à distância, tivemos que alterar alguns dos processos e procedimentos de funcionamento, e alguns não deixarão de ser o que são hoje, porque, entretanto, percebemos que são mais eficientes neste formato do que no formato físico anterior. E eu acho que daí, no final... Conclua. Não, eu acho que daí podemos retirar que este processo também é um processo de evolução das organizações e podemos integrar na administração pública muitos dos benefícios que fomos identificando nestas mudanças, não é? É um bocadinho olhar para o copo meio cheio e perceber o que é que esta pandemia nos trouxe de bom e poder colocar em prática. Aproveito para dar a palavra ao vice-almirante Jorge Novo Palma, vice-chefe de Estado-Maior da Armada, para nos dar conta da sua visão e daquilo que acha importante no que toca ao trabalho colaborativo. Boa tarde a todos. Gostaria também de começar por agradecer o convite que me fez e a honra que é para a Marinha poder participar neste painel e neste processo. Penso que me estão a ouvir bem. Estamos sim. Saudar também os membros do painel e saudar a Alice Vilaça como moderadora e, obviamente, saudar todos aqueles que estão a participar. Neste momento, desculpe-me interrompê-lo, neste momento estão mais de 300 pessoas a ver-nos. Bem, então estou de saudades. Vamos ver, eu gostava de referir relativamente para abordar aqui, digamos, a questão do plano colaborativo. De facto, começar por dizer, digamos, qual foi o caminho que a Marinha fez ao longo destes anos e como é que aparece aqui, digamos, nomeadamente logo no primeiro plano colaborativo. E, de facto, a Marinha, nós cumprimos a missão longe da vista, não é? No mar. Somos 10 mil militares militarizados e civis comprometidos com contribuir para Portugal no mar.
uma marinha e uma autoridade marítima também prontas e prestigiadas, digamos, essa é a nossa visão do chefe de Estado-Maior da Armada, e um dos nossos objetivos estratégicos também é recrutar e fidelizar o pessoal. Operamos meios tecnológicos sofisticados, sem paralelo na sociedade que nos envolve, nomeadamente exige que tenhamos sistemas de formação profissional próprios, não é? Que, para responder aos requisitos de conhecimento específico também que a marinha necessita para operar, nomeadamente os saberes e as competências do pessoal, e que não são passíveis de realizar, de facto, no contexto em que nos inserimos e como veremos mais à frente, este sistema de formação profissional desempenha um papel fulcral no desenvolvimento das competências e, nomeadamente, na procura de responder aos desafios que nos colocam estes novas situações, nomeadamente aquela que recentemente vivemos. De qualquer modo, eu gostava de referir que nós, de alguma maneira, internamente, portanto, no plano interno, já temos, digamos, uma matriz de colaboração, de alguma maneira, consolidada. Um exemplo que eu posso dar, quer dizer, nós neste momento temos um navio a comandar a Força da Naves no Atlântico, que tem cerca de 190 pessoas a bordo, mas que, através dos meios de tecnologias de informação e comunicações, nos permite, efetivamente, trabalhar num ambiente colaborativo com toda a Marinha, nomeadamente ao nível de apoio, digamos, participar em permanência. Para além do staff internacional e, digamos, da nossa experiência toda também de cooperação de longa data, não só no âmbito combinado, portanto, com outras marinhas ao nível internacional, mas também ao nível das forças e serviços de segurança, com quem também temos práticas de cooperação já afirmadas e que se baseiam, obviamente, não só nos resultados, mas num foco também em objetivos que são partilhados e que são encontrados também e estabelecidos com... Como é que nós chegamos aqui? Portanto, como é que uma organização tão vasta, que opera meios operacionais, com ciclos de vida que ultrapassam os 30 anos, liga o planeamento de longo prazo com a gestão do dia-a-dia? Nós estamos estruturados em 3 setores vocacionados para a execução das missões, operacionais e operativas, portanto, operações navais, o conhecimento do mar, enfim, quanto ao Instituto Hidrográfico e os nossos órgãos culturais, esses que estão, digamos, porta aberta ao cidadão, portanto, temos plantário Carlos Fluente, o Museu da Marinha, a Vasta Gama, são estruturas que funcionam no dia-a-dia de porta aberta e que são apoiados com 4 setores que asseguram a gestão dos recursos, portanto, pessoal, material, tecnologias da informação e comunicações e as finanças. Neste âmbito, implementámos há cerca de 15 anos um processo de gestão estratégica, a partir do Captain North, do Balance Scorecard, e desenvolvemos esse processo em ciclos de 13. Este processo, que está robusto e consolidado, inclui a formulação, a operacionalização e o controle da estratégia e decorre das estratégias, nomeadamente da Escola Superior, portanto estamos a falar do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e da própria Defesa, militar conjunto, e visam orientar a evolução da organização no horizonte temporal alargado. Para esse efeito, adotamos 4 perspectivas de gestão: a genética, portanto, a identificação de meios, estrutural, que é a organização das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, a operacional e a própria missão. E temos temas estratégicos que são ideias-chave que nos orientam neste desenvolvimento. Portanto, no caso da genética, a marinha equilibrada; no caso da estrutura, uma marinha otimizada, face aos recursos, digamos, e também à magreza que é necessária para cumprir a missão; uma marinha flexível em termos operacionais, porque temos que cobrir o espectro todo; e uma marinha eficaz, porque cumpre a missão. Ora, como é que ligamos ao longo destes anos este processo? A Diretiva Estratégica de Marinha incorpora, portanto, visões e incorpora objetivos estratégicos que depois se desenvolvem em linhas de ação em iniciativas estratégicas e que orientam, através depois de um processo de desenvolvimento, as diretivas setoriais dos tais setores. O que é que aconteceu há cerca de, digamos, no âmbito desta implementação? Efetivamente, as diretivas setoriais vieram, digamos, setorizar a organização
e sentimos então a necessidade de ligar os vários setores através de processos colaborativos. Fomos consolidando este processo e criámos programas intersetoriais que abordam determinados espaços, digamos, mais específicos e objetivos mais específicos. Mas, por exemplo, posso dar aqui um exemplo de uma orientação setorial no âmbito das tecnologias de informação, que já estava, digamos, desde 2018, potenciar a disponibilidade e a partilha segura da informação relevante, promovendo a comunicação, a articulação e o trabalho colaborativo, de modo a assegurar a superioridade da informação e o desenvolvimento do conhecimento que permitam processos de tomada de decisão mais bem apoiados, tanto a nível operacional como da organização. Ou seja, nós, no âmbito deste processo, a ideia do trabalho colaborativo está lá. Obviamente que, para a sua concretização, é necessário, não se faz isto de um dia para o outro. Portanto, o processo de gestão estratégica, que no fim de contas nos levou depois a um contacto também com o INA. O INA é uma entidade com quem nós também no âmbito de formação já tínhamos protocolos, e com a gestão estratégica, efetivamente, com a presença do Conselho de Ministros e com a ESPAT, já estávamos presentes, e daí aparecemos, de facto, com esta orientação, também para uma abertura para fora da organização, no plano de trabalho público. Agora, eu gostava de referir aqui o seguinte, quer dizer, a colaboração e a competição andam de braços dados. Quer dizer, nós, e acho que estas coisas têm que ser faladas de uma forma clara, todas as nossas organizações lutam pelos recursos. Quer dizer, essa aí é uma competição pelos recursos, nomeadamente, mesmo ao nível público, os recursos. E, portanto, só quando há uma emergência, como aconteceu, por exemplo, no período que estamos a atravessar, é que se passa, digamos, de lógicas de unidade de comando, que nós, digamos que é uma matriz muito antiga em que, de facto, nós nos desenvolvemos no passado, para lógicas de unidade de esforço, em que, de facto, todos nós percebemos que, mesmo todos juntos, se calhar vamos ter dificuldade em cumprir a nossa missão. Mas, por outro lado, não podemos também perceber, e apesar da competição de que falava, que se tivermos sucesso com este tipo de projetos e de plano colaborativo, podemos sair todos a ganhar? Exatamente. Portanto, essa é a lógica que nós vimos implementando. Para isso, é também muito importante que os objetivos sejam bem estabelecidos, que, de facto, as equipas, a formação das equipas seja equilibrada, são fatores de sucesso para o trabalho colaborativo, ou seja, que as equipas disponham das competências necessárias, ou que essas competências necessárias estejam presentes nas equipas, e, por outro lado, que a gestão do projeto esteja pelo menos na nossa perspectiva. Nós há 10 anos percebemos que a gestão do projeto era essencial para desenvolvermos o trabalho colaborativo e ele dar frutos, para podermos, digamos, seguir o desenvolvimento das metas, dos progressos ao nível do trabalho. Não se colabora por colaborar. Quer dizer, é necessário, de facto, termos objetivos muito concretos. E desenvolvemos uma capacidade interna de formação abrangente que, efetivamente, nos permitiu implementar a gestão estratégica e a gestão do projeto através de programas intersetoriais e de trabalho colaborativo, em que hoje temos, de facto, uma transversalidade no desenvolvimento dos nossos projetos, para além de estarmos, digamos, especializados naqueles setores que referi. Sr. Vice-Almirante, voltaremos à conversa consigo, desculpe cortar-lhe a palavra, mas para esta primeira ronda ser mais ou menos equilibrada, vou passar a palavra ao Luís Nunes das Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Bem-vindo, dê-nos a sua visão deste trabalho colaborativo. Vivam todos, boa tarde, já há pouco nos cumprimentámos, faltava aí um companheiro, o Sr. Vice-Chefe de Estado da Armada. Reitero os meus cumprimentos ao painel, à nossa moderadora, Alice Vilaça, e a todos aqueles que assistem a este modo de trabalho e de partilha. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao INA pelo convite que nos foi dirigido. É para nós uma honra, é um prazer partilhar, sobretudo
e vou tocar aqui numa tecla que nós internamente discutimos muito, sobretudo partilhando uma das dificuldades que tem que ver com a mudança cultural das organizações e das pessoas. A instituição que dirijo, a Polícia Judiciária, vive historicamente marcada, e bem, nesta perspectiva, pelo segredo, pelo secretismo, pelo segredo de Estado e pelo segredo da investigação criminal, o segredo de justiça. Isto, de alguma forma transmitiu-se ao fechamento da instituição, que historicamente era conhecido, e aqui é uma vivência, desculpem esta expressão, do orgulhosamente sós. É evidente que isto tinha que mudar, está em mudança. Nós não podemos viver, como há pouco a Diana referiu e o Sr. Almirante, relativamente à questão dos territórios. Há territórios que são de cada um e é a intimidade de cada uma das organizações, mas há territórios que têm que ser partilhados e otimizados em prol de todos. Sobretudo, nós temos que deixar de viver nesta esfera do trabalho em conjunto, trabalho colaborativo, da partilha, da solidariedade. Sobretudo, temos que quebrar índices de balcanização das organizações. Por isso, essa é a primeira grande batalha interna que nós temos que levar e que, sobretudo, transmitir àqueles que, naturalmente, mais velhos e por experiência têm funções de direção, que é, de facto, necessário cobrar. A nossa atividade reveste-se da prevenção e do combate ao crime, da repressão. Temos, sobretudo, essa responsabilidade na criminalidade mais grave, mais complexa e que causa maior dano às pessoas e ao Estado e às pessoas, e por isso nós temos que mudar essa forma de visão e de Estado. Nesta perspectiva, e uma vez, aliás, isto tem sido tema de debate nacional nos últimos tempos, estou-me a referir designadamente às esferas da corrupção, da criminalidade económica ou financeira, as grandes dificuldades que existem na investigação, que é transversal ao cibercrime, ao terrorismo, a todas as outras formas de crime, o que significa que as organizações têm sempre uma vantagem relativamente ao quando ou como cometem os crimes e em que quer a prevenção, quer a repressão partem sempre de uma forma atrasados. Por isso, a instituição Polícia Judiciária, conforme foi dito já pelos antecessores colegas de painel, todos nós não cometemos, meu querido Almirante e amigo de longa data, na questão dos recursos. Nós, de facto, o país vive com enormes dificuldades e constrangimentos financeiros e orçamentais. Eles são conhecidos, são vivenciados há muitos anos, saímos de uma grave crise há cerca de uma década, agora estamos como estamos, com elevados níveis e índices de desemprego, que se variará ou não transformar numa questão social mais ou menos complicada, e de modo que os recursos têm que ser bem geridos e têm que ser utilizados de uma forma partilhada, naquilo que é possível partilhar. Nesta perspectiva, nós elencamos aqui duas esferas. Em primeiro lugar, as pessoas e a tecnologia, aquilo que é permitido, de facilitar o nosso trabalho, de podermos libertar recursos que possam servir para outras atividades, e nesta perspectiva lançamos mão aqui de parcerias internas, portanto estamos a falar de parcerias nacionais. Há poucos dias avançámos com um enorme prazer com a nossa Marinha, a Marinha que eu aproveito esta ocasião para falar de trabalho colaborativo, a Polícia Judiciária, Portugal enquanto primeiro país, vou dar aqui apenas um exemplo operacional, enquanto primeiro país que faz fronteira com o Atlântico, entre a Europa e a América, e o nosso Atlântico e o Norte da África, tem uma posição geoestratégica de grande relevância e de grande importância, relativamente a questões de circulação de pessoas, legais ou ilegais, mas sobretudo em matéria de combate ao tráfico de estupefacientes em matéria internacional. E são conhecidos de todos, não vou para aqui puxar esta conversa, as grandes apreensões e o combate a organizações internacionais que Portugal tem feito, por via da Polícia Judiciária, na qual nunca teríamos tido esta posição em termos internacionais se não contássemos com o apoio permanente, indiscutível, disponível, amigo, franco, leal, permanente, quer da nossa Marinha, quer da Força Aérea.
Portanto, Portugal marca uma posição, esta é uma esfera de trabalho colaborativo operacional há muitas décadas, que agora se irá materializar noutras vertentes mais digitais, mais focadas no crescimento tecnológico, sobretudo procurando aquilo que eu disse. Nós trabalhamos com pessoas para servir pessoas. Qualquer um de nós trabalha em organizações de serviço, de grande responsabilidade, de serviço público. É isso que nos orienta e nós temos que encontrar formas, e estamos a encontrá-las, de dar passos avançados de servir as pessoas. Isto passa por duas questões muito simples. Eu costumo dizer isto internamente, sobretudo quando há gente nova a chegar à polícia. Isso, e em ocasiões, nós vamos comemorar no próximo dia 20 de outubro os nossos 75 anos. Somos uma polícia pequena, mas com grande responsabilidade, que é de todos conhecida. Dizer o seguinte: só todos nós, só podemos servir se tivermos pessoas felizes a trabalhar connosco. As pessoas são o foco fundamental de qualquer organização. E pessoas felizes trazem acrescento ao serviço público e prestam o seu serviço se tiverem meios e se tiverem reforços e capacidade. Nós não podemos, as organizações que nós lideramos, não podemos estar a trazer para a nossa esfera gente jovem, com grandes conhecimentos e com grandes potencialidades, e a organização ou as nossas organizações não poderem estar à altura de servir esses anseios. Por isso, eficácia e eficiência passa por pessoas, abastecimento tecnológico e trabalho em conjunto. Aqui o nosso almirante, o nosso vice-chefe de Estado-Maior da Armada, nós há poucos dias iniciámos aqui uma relação mais estreita, nós, o INA, a IGAS, a área da saúde, que tem uma relação muito apertada connosco, relativamente à denúncia na fraude no medicamento e na saúde, às burlas, a tudo isso que se passa nessa área, e dizer que estamos a criar o nosso laboratório da inovação interno. Temos uma lei nova foi criada em setembro e que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, e que comporta pela primeira vez uma direção nova de inovação e desenvolvimento. Portanto, estamos internamente a dar esses passos e internacionalmente também os temos, sobretudo com duas grandes áreas, Europol e Interpol, e com parceiros de grande nível e polícias muito capacitadas com responsabilidades de combate ao crime idênticas às nossas. Por isso termino esta minha primeira intervenção dizendo o seguinte, e gostava muito de enfatizar isto. Nós temos que dar alma e futuro e conhecimento, e aproveitar o conhecimento da gente jovem que nós trazemos. Eu disse-o no início e volto a dizer, digo em qualquer lado, de todos internamente, em termos de competências informáticas, digitais, avançadas. Eu sou talvez o mais info-excluído de todos, mas isso não quer dizer que não me apoie em quadros de excelência que a instituição tenha, para poder dar o agreement do nosso abraço total, sem qualquer exceção, não estamos a falar do âmaga das investigações, ao trabalho colaborativo, ao crescimento tecnológico, ao digital, a programas que possam libertar recursos para outras atividades, porque o digital pode fazer mais e melhor na antecipação e detecção das práticas criminosas. Obrigada, Luís. Bom, entretanto, parece que já me estão a ver. Há pouco duvidava se eu estava cá ou não. Estou mesmo num estúdio de rádio, mas estou agora com imagem. E para terminar esta primeira ronda, o Paulo Mateus, do Conselho Diretivo da Agência para a Gestão de Fogos Rurais. Paulo, pedia-lhe a sua visão sobre o trabalho colaborativo, que certamente vai complementar aquilo que ouvimos na última meia hora. Boa tarde a todos. Quero também, inicialmente, começar por agradecer o convite que me foi formulado pelo INA, dar também os parabéns ao INA pela organização deste congresso, deste encontro, que está a ser, a meu ver, de enorme sucesso. Quero cumprimentar naturalmente os parceiros de painel e a Ana e a Alice Vilaça, que agora também já está com a imagem, e portanto podemos todos olhar-nos olhos nos olhos, o que é interessante. Qual o papel, a importância do trabalho colaborativo?
ser o último a falar é uma chatice, não é? Há aqui, de facto, muita coisa que foi dita, coisas muito bonitas que foram ditas, e, portanto, vou tentar, de qualquer maneira colaborar ou participar, acrescentando aqui alguma coisa. Se achar que parte daquilo que ia dizer já foi dito, no que toca à importância deste trabalho colaborativo, pode dar-nos um exemplo de que forma que na sua entidade este trabalho colaborativo está a ser posto em prática ou vai ser posto em prática? Eu diria que a colaboração é uma necessidade. Esta conjuntura crítica que vivemos, não é, com a Covid-19, trouxe-nos esta lição. Foi o motor na administração pública se de uma forma mais consciente se iniciar um processo, um plano de trabalho colaborativo. Portanto, eu diria que nós hoje estamos aqui reunidos porque, efetivamente, houve uma necessidade. E essa necessidade, infelizmente, resultou desta conjuntura muito crítica, não é, que vivemos. E o trabalho colaborativo, ou a colaboração, em si não é uma novidade. Porém, esta consciência coletiva dentro da administração pública de que é necessário colaborarmos, eu acho que esse é um ponto absolutamente essencial e acho que essa é que é a grande inovação desta temática. Não é? Portanto, estamos a falar de uma transformação mental das próprias instituições, portanto, dos elementos da administração pública que sentiram esta necessidade de desenvolvermos trabalho mais em conjunto. Eu estou aqui porque, na minha organização, sentimos isso mesmo. Nós, a Agência para a Gestão Integrada de Pós-Escolares, que é uma instituição da administração pública muito recente, foi criada ainda não há 2 anos, foi criada na sequência dos grandes incêndios e as catastróficos que aconteceram em 2017. E nós o ADN desta agência tem a ver com esta necessidade de integração de um conjunto de entidades da administração que trabalham neste tema dos incêndios, portanto, dos fogos rurais. E, portanto, a agência é criada para desenvolver processos de colaboração entre as entidades. E, portanto, é que quando me apercebi de que estavam a ser assinadas declarações colaborativas no seio da administração pública, imediatamente peguei no telefone e tivemos que avançar com este modelo de trabalho. Aliás, este modelo de trabalho é uma coisa que penso que ainda não foi aqui abordada, mas que eu acho que também era conveniente clarificar o que é que entendemos por um processo ou um projeto colaborativo. E a minha visão sobre este tema é que estes processos colaborativos são especialmente descomplexados. São processos muito dentro da linha daquilo que é o simplex, né, muito simplificados, e que se centram na vontade individual do indivíduo, né, do trabalhador, do colaborador. Ele, voluntariamente, por vontade própria, quer participar na resolução de um problema. Portanto, está centrado na resolução desse problema e decide participar num processo colaborativo com outros mais, para que possa agilizar, possa acelerar o advento dessa solução. E por isso é que este modelo que pretende, de certo modo, desburocratizar os processos, pretende eliminar aqui alguma formalidade, não é, hierárquica de trabalho, me parece que é absolutamente bonito, não é? É um processo que
se enquadra perfeitamente naquilo que normalmente referimos como reforma necessária da administração pública. Portanto, está em voga também, depois ainda mais com o plano de recuperação económica, não é? É muito dito que é preciso reformar. Ora bem, a reforma é isto, portanto, está a acontecer, não é? De dentro para fora. E é com esta forma descomplexada, não é? Em que as pessoas se auto-organizam para resolver problemas, que eu acho que nós podemos dar um passo em frente na melhoria da qualidade do serviço das nossas instituições e com isso também da sociedade. Eu não sei se devo ficar por aqui ou se posso avançar. Vamos tentar fazer uma segunda ronda antes de irmos às questões que entretanto foram enviadas, mas o Paulo falava agora da questão da desburocratização e da forma como todos podem contribuir e sentir-se de facto que são cada um importante neste processo. É engraçado porque, tendo em conta o momento que vivemos, em que estamos todos distantes uns dos outros, este plano colaborativo, na verdade, aproximou ainda mais as pessoas e encurtou algumas distâncias, digamos assim, porque queimou algumas etapas. A Diana há pouco queria dar um exemplo, ou falava de um projeto em particular. Eu penso que a ronda de perguntas de quem nos vê está prevista começar por volta das 45, talvez possamos apontar para as 50, para termos aqui uns 12, 13 minutos para dividirmos por todos, para falarmos ou de um projeto em concreto ou olharmos para aquilo que se pode aproveitar do trabalho que foi feito para fazer no futuro. Começamos pela Diana. Então, eu tinha vontade de falar do trabalho que foi feito e que pode ser aproveitado no futuro, mas depois não falo do meu projeto e depois se calhar os meus co-criadores vão ficar zangados comigo. Então eu vou falar muito... Acho que se calhar talvez seja importante falar do projeto, que é um exemplo concreto daquilo que foi feito. Eu vou dizer um bocadinho, para ligar aquilo tudo que estamos aqui a falar, que eu acho que talvez o aspecto mais fascinante, pelo menos para mim, destes projetos, desta colaboração, é que nós nunca verdadeiramente controlamos o resultado. Nós podemos ter uma ideia, um conceito, por exemplo, no caso do projeto que vou falar, que é Crianças, Famílias e Comunidades Saudáveis não brotam em jardins. O que nós fizemos foi, revisitamos projetos que já estavam em funcionamento. Neste caso, a nossa população-alvo são as grávidas e as crianças até aos 6 anos de idade, em diversos distritos da região centro do país. E tentámos então promover esta integração dos cuidados de saúde materno-infantil e de saúde mental, pegando em 4 projetos que têm provas dadas e que existem. Mas devo dizer mais uma vez que o verdadeiramente fascinante vai ser quando, por exemplo, nós formos a um projeto que é da Covilhã, do Hospital da Cova da Beira, de promoção da saúde mental da infância. E o projeto passa pela Semana do Bebê. E são encontros e debates e palestras e em shoppings e com o envolvimento de todos os profissionais de educação, saúde, forças de segurança, justiça, instituições de crianças, adolescentes. E quando nós pegámos nesta Semana do Bebê, que foi criada de uma determinada forma por uma pedopsiquiatra e pela sua equipa lá, e começarmos a conversar, se ponha aqui em Cantanhede ou em Águeda. E o que nós fizemos foi um bocadinho esta troca de experiências, e o que pretendemos fazer é isto. De certeza que a Semana do Bebê, se calhar vai ser uma coisa qualquer em Águeda, que não é exatamente igual à gênese da ideia. E este processo de cocriação, em que todos intervêm, parece-me particularmente virtuoso. E só pode dar certo, é a garantia que temos. Bom, fiquei curiosa em relação ao nome. Porquê é que não crescem em jardins? Ou não brotam em jardins? Porque não brotam, porque it takes a village to raise a child, não é? Isto porque assim, verdadeiramente é preciso trabalhar, por exemplo, existe outro projeto, por exemplo,
do grupo de violência, que é um grupo, por exemplo, que tem muita articulação com magistrados, em que todos eles participam neste. É preciso trabalhar com os pais, identificar precocemente, por exemplo, situações de violência. É preciso que os profissionais, neste caso, por exemplo, de saúde, as procurem, consigam identificar pequenos sinais e depois, para não se sentirem frustrados, saibam a quem podem referenciar. E, portanto, não brotam, não. Tem que ser regados. É preciso que os jardineiros trabalhem muito bem para que o jardim seja, de facto, bonito e frondoso. Dr. César Pestana, olhamos para o futuro, quer dar-nos um exemplo concreto de trabalho colaborativo? Nesta segunda ronda, que não temos, na verdade, muito tempo, que mensagem é que nos quer deixar? Alice, dar só um pequeno exemplo, até porque nós estamos envolvidos em muitos projetos colaborativos e, portanto, acho. Mas há duas coisas que eu gostava de dizer antes. Uma delas tem que ver com aquilo e a outra é na sequência daquilo que foi dito anteriormente, e há aqui um ponto que eu acho que é essencial, que tem que ver com a cultura para a colaboração e com o facto de não colaborarmos por colaborar, mas ter que existir objetivos comuns para a colaboração. E eu revejo muito naquilo que foi dito e acho que o projeto nasceu muito assim, ou seja, na necessidade comum de que nós temos que colaborar para atingir objetivos que em cada uma das áreas de intervenção dizem respeito às suas atribuições, mas que têm um sentido comum. E não posso deixar daqui dar um cumprimento particular ao Dr. Carlos Carapeto, que foi um pouco o embrião, e à equipa do CIGEP, que foram o embrião dessa iniciativa, que pegaram nestas orientações emanadas no âmbito das leis extraordinárias que foram emitidas e que conseguiram congregar um conjunto destas vontades, porque no fim, na realidade, nós todos tínhamos vontade de fazer isto e percebíamos a vontade de fazer isto. Estávamos à espera do empurrãozinho. Estávamos à espera de um instrumento que a equipa do CIGEP veio trazer e que o Dr. Carlos Carapeto em particular veio trazer, que nos telefonou e nos envolveu neste processo. E também não queria deixar de passar esta oportunidade para dizer que tudo aquilo que estes projetos estão todos disponíveis numa plataforma de colaboração, que é o colaborap.gov.pt, e portanto podem ir lá e ver quer a declaração colaborativa, quer os projetos que estão em curso, que podem e também manifestar a sua disponibilidade para colaborar, que acho que é também um ponto importante. Quanto apenas escolhendo o projeto, um dos projetos em que colaboramos, que é um projeto interessante, que tem que ver com a definição de modelos de serviços comuns de segurança e saúde no trabalho. E porquê é que este projeto é interessante? E é um projeto que envolve a DGAEP, a DGO, a ACT, o IPS. Porquê é que é interessante? Porque é um projeto de desenvolvimento de um modelo que é necessário para podermos fazer a definição de uma contratualização, ou seja, não conseguimos comprar algo se não existir um modelo funcional, um modelo organizacional que esteja pré-definido. E, portanto, é da coordenação e é da definição conjunta de diversas entidades públicas que vão estabelecer no fundo, os seus requisitos, que depois nós, entidade centralizadora, neste caso, no âmbito da contratação pública, vamos poder trabalhar. E para nós interessa-nos estar na discussão da origem dessa preocupação e dessa necessidade. Porque se percebermos a necessidade, provavelmente seremos capazes de desempenhar melhor a nossa função. E este é exatamente um propósito, ou seja, nós estamos a colaborar, porque temos todo o interesse em colaborar para entender qual é a necessidade das restantes entidades públicas para podermos responder melhor perante elas. Bom, o Dr. César Pestana falava agora de que os projetos estão disponíveis, podem ser consultados no site www.colaborap.gov.pt. É muito fácil, muito intuitiva a página, eu já lá estive, até para me preparar para esta conversa convosco, mas há lá muita informação e de fácil acesso. Enquanto presidente de uma entidade de serviços partilhados da administração pública, o que é que mais o surpreendeu neste
plano colaborativo, na forma como as diferentes entidades da administração pública responderam às circunstâncias, toda a gente fechada em casa, ou quase toda a gente, porque parte deste trabalho é feito durante um período muito difícil para todos. O que é que mais o surpreendeu neste processo? Surpreenderam-me muitas coisas. Em primeiro lugar, a total disponibilidade geral. E, portanto, todos, depois senti-me, às vezes fiquei surpreendido por estar no meio de uma discussão, por exemplo, sobre a questão dos fogos rurais, quando nós, entidade de serviços partilhados, não era bem o nosso, não eram as nossas áreas de intervenção típicas, ou podermos, por exemplo, participar e em algumas reuniões também relacionadas com os temas de saúde, onde provavelmente também não nos víamos à partida como uma entidade que pudesse contribuir nessa componente. Portanto, esta ideia de que nós podemos contribuir com o conjunto de competências que temos, que aplicamos no desenvolvimento dos serviços que prestamos, mas que podem ter capacidade de escalar para outras áreas de serviço público, acho que é muito interessante. E depois há aqui um chapéu que eu penso que nos uniu todos, que é a necessidade e o entendimento imediato de que havia esta necessidade de criar também este conforto perante as organizações, de que os seus dirigentes, de que os seus gestores estavam perfeitamente conscientes e a fazer o que podiam para poder garantir a transição o mais serena e sem risco possível de um contexto normal para um contexto extraordinário, que se espera que venha a ser um contexto normal novamente. E que dê frutos e que seja trabalho a seguir. Passando novamente ao vice-almirante Jorge Novo Palma, há pouco, quando o interrompi, penso que nos ia dar um exemplo concreto de trabalho colaborativo. Não estamos a ouvir? Tem que ativar o seu microfone, por favor. Sobre as competências digitais era precisamente o que eu ia falar. Penso que relativamente antes de passar ao exemplo concreto, a questão das competências digitais penso que é fundamental. Portanto, e ao nível das organizações devemos preocupar-nos em, de facto, fazermos um leverage das pessoas que estão connosco para que, de facto, sejam, quando estes processos avançam, nomeadamente perante uma determinada situação que a todos junta, efetivamente, cada um de nós poder pôr determinadas competências através, nomeadamente, da digitalização e das plataformas. Isso é essencial, sabendo nós que, obviamente, há processos de estabelecimento de confiança que têm que estar sempre presentes na formação das equipas e, portanto, as equipas levam tempo também a formar e eu penso que é importante, as coisas não acontecem de um momento para o outro. As competências digitais e, de facto, essas competências de gestão, de identificar o que é que cada um pode dar, de sabermos ouvir o outro, sabermos dar uma intervenção valorativa e também sabermos sair no momento em que, de facto, não há valor acrescentado, julgo que são competências que não só ao nível da liderança, como ao nível de todos deve estar presente. A questão da liderança, a liderança é entendida a todos os níveis, quer dizer, eu não identifico a liderança com o chefe, todos nós temos liderança, e efetivamente temos é que ter ambientes em que as ideias e essas, digamos, capacidades de cada um poder dizer estou pronto para fazer isto, tenho aqui esta ideia, e isso ser agarrado, efetivamente, é relevante. Daí que eu identificaria também aqui a chamada colaboração estruturada e a colaboração não estruturada. Posso dar um exemplo. Nós temos um método aqui de trabalho em que fazemos uma reunião todos os dias em pé, 10 minutos, nem sequer é cafezinho, é 10 minutos, em que temos os principais diretores, aqui os chefes das divisões e alguns dos oficiais de Estado-Maior, em que fazemos um ponto de situação sobre as atividades do dia, em 10 minutos. O que é que isso permite? Permite que se desenvolvam processos de colaboração, porque alguém fica a saber o que é que o outro está a fazer e, portanto, se houver um ambiente de trabalho, já uma equipa formada, eles a seguir a esta confluência, como nós lhe chamamos, vão dar, digamos, uma colaboração
vão levar uma ideia, vão levar um contributo para um desafio, um problema qualquer. Até porque é mais fácil colaborarmos quando sabemos o que os outros estão a fazer, porque se não o soubermos é impossível dar uma opinião ou sugerir uma alteração na forma de trabalho, porque as pessoas estão fechadas dentro dos gabinetes e guardam a sete chaves nas chamadas capelinhas aquilo que fazem. Mas de facto tem que ser sempre com processos de valorização e de recompensa, quer dizer, nós não podemos estar em reuniões eternas em que depois acabamos por ter o nosso trabalho a atrasar-se, não é? Portanto, tem que ser coisas muito vivas, muito pragmáticas, muito vivas. A outra questão, que os exemplos concretos. Bom, já foram aqui falados em 2 exemplos, que nós, na passagem, depois da experiência do plano de trabalho colaborativo do primeiro, em que efetivamente identificar, para além de termos participado, ficámos com a disponibilidade imediata de todos os produtos que resultaram e que estão, como referiu, disponíveis na plataforma para toda a administração pública e que, digamos, nos poupou, estamos nós a desenvolver isso internamente, que digamos que era aquilo que se fazia antigamente, não é? Mas por outro lado, quando vamos à apresentação do segundo plano de trabalho colaborativo, eu próprio identifiquei, na altura, 2 projetos onde nós não estávamos previstos. Um deles já foi falado, o Laboratório de Inovação da Polícia Judiciária, e efetivamente, como nós também estamos num processo de inovação, de desenvolvimento e de estruturação dessa capacidade de gestão de inovação, de estabelecimento de processos inovadores dentro da organização, fomos ter com a Polícia Judiciária e dizer, nós queremos entrar, estamos interessados e fomos recebidos de facto de braços abertos para não só levarmos também a experiência que temos já nesse âmbito, mas também ir buscar aquilo que a própria Polícia Judiciária já desenvolveu desde há algum tempo. No que respeita à higiene e da segurança e saúde no trabalho, exatamente o mesmo. É um desafio que temos, interno, e correndo os projetos, este projeto é exatamente aquilo que nós agora íamos desenvolver internamente, e, portanto, vamos colocar lá as nossas capacidades, também um bocadinho daquilo que já é a nossa reflexão, e lá estamos também a participar nesses projetos. Portanto, efetivamente também uma mudança, como já foi aqui referido, cultural, de matriz, de abertura, de irmos, de facto, valorizar não só o nosso trabalho, mas irmos também buscar o retorno daquilo que é o esforço de todos nós. Já voltamos porque há aqui pelo menos uma questão para si. Vamos passar a palavra ao Luís Nunes das Neves. Já falamos aqui de alguns projetos. Luís, não sei se nesta segunda ronda, e o tempo de facto começa a encurtar um bocadinho, se quer destacar algum projeto em particular ou se prefere olhar um bocadinho para o futuro no sentido de perceber de que forma é que, no que toca à Polícia Judiciária, vai continuar a desenvolver este trabalho colaborativo, não só no segundo plano, que já percebemos que estão aí para trabalhar, mas prefere dar um exemplo ou olhar para o futuro? Alice, o presente é o futuro, porque nós temos projetos que deveriam ser concretizados no futuro, e rapidamente olhando para o tempo. De uma forma interna, nós estamos a trabalhar em áreas de inteligência artificial e tecnologias de reconhecimento de pessoas e objetos, em termos internacionais. Estamos a trabalhar num projeto de machine learning que tem que ver com a apreensão de grandes dados, que podem ajudar o gabinete de recuperação de ativos. O gabinete de recuperação de ativos, numa palavra só, tem que ver com a apreensão de património das organizações criminosas e dos criminosos. Património esse que depois se pretende que seja, uma vez condenados, afetos ao erário público. Estamos a trabalhar num outro fórum que envolve dezenas de parceiros que têm que ver com as comunicações que são feitas, comunicações de transações financeiras suspeitas de crime, que são transmitidas à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária e ao Ministério Público. Estamos a encontrar um projeto de que as comunicações nos possam chegar desde os notários, dos bancos, das seguradoras, dos casinos, portanto, todas aquelas entidades que são obrigadas a comunicar essas operações suspeitas. Concretizamos com o Ministério Público este projeto. Temos um outro projeto em curso com o nosso ICFES. O ICFES é a estrutura da justiça que gera o património e as finanças, e juntamente com o ESPAP, que tem a ver com a fatura eletrónica, e sobretudo
Estamos a tratar de uma série de projetos, temos neste momento 33 projetos financiados pelo Fundo de Segurança Interna, portanto, Europa, e estamos a trabalhar naturalmente em alguns deles com parcerias, que são fundos com um grande volume de verbas que vêm da Europa e que nos permitem capacitar. Mas de todos, se me permitem, porque estamos a falar mais uma vez de pessoas, e as pessoas, sobretudo os nossos concidadãos, quero dar, sem desprimor para qualquer um dos parceiros que já cumprimentei de uma forma muito amistosa, um abraço muito fraterno ao Paulo Mateus, que representa a AGIF. A AGIF é talvez dos projetos que o Estado nos últimos tempos conseguiu erguer e que de facto chama à colaboração de muitas entidades. Nós estamos a tratar de focos florestais, todos nos recordamos infelizmente do que aconteceu e que todos nós não queremos que aconteça ou que se repita em 2017. É um projeto muito feliz, que nós nos sentimos de corpo e alma, e dizer o seguinte, porque nós vivemos também todos de resultados. Recentemente, por um alto responsável, o Sr. Ministro da Administração Interna, o Dr. Eduardo Cabrita, foi dito que esta parceria alavancada na relação que nós temos muito próxima com os nossos camaradas e amigos da Guarda Nacional Republicana tem permitido apresentar os resultados de detenções confirmadas e, sobretudo, temos menos ignições naquilo que se refere à repressão do crime. Portanto, nós temos uma esfera muito ampla de dizer, e vou finalizar para ser mais rápido, que em todas as áreas periciais da competência da Polícia Judiciária, perícias contabilísticas e financeiras, perícias informáticas e digitais, balísticas, ADNs, em todas as áreas nós temos projetos nacionais e internacionais de difusão e de recolha e de partilha com todos os nossos parceiros. Bom, vamos passar ao Paulo Mateus e enquanto o Luís Nunes das Neves falava aqui da questão dos fogos, eu penso sempre no combate ao fogo. O combate ao fogo é ele um trabalho colaborativo, se pensarmos na quantidade de gente das mais diversas áreas que está a trabalhar em prol de um bem comum. É tão simples encontrarmos exemplos, não estes projetos de que estivemos aqui a falar, mas no dia a dia percebermos de que forma é que se pode colaborar para termos um mundo melhor. Paulo, eu sei que vocês vão fazer parte deste vão trabalhar neste segundo plano de trabalho colaborativo. Há pouco já deu um exemplo de alguma forma. Quero olhar um bocadinho para o futuro. O que é que nos quer dizer antes de nos despedirmos? Olha, este sistema de fogos rurais, não é, ou de incêndios, é um sistema que depende de muita gente, não é, do trabalho de muita gente. Referiu em todos aqueles que estão mais dedicados à área do combate, não é, da supressão, mas há todo um universo de agentes que participa neste sistema e que é igualmente importante, não é? Eu costumo dizer que este sistema é um sistema holístico e se alguma das peças ou alguma das fases deste sistema não funciona, então não temos sucesso. E o sucesso para nós é não voltar a ter os incêndios que tivemos em 2017, como dizia o Luís Neves. E para isso todos concorremos. E por isso é que o desafio da agência está muito ligado a este modelo colaborativo, porque só dando as mãos, só trabalhando em conjunto, eu estou a falar, não estou a falar só das entidades da administração pública central, mas também da administração local, portanto, das câmaras municipais. Estou a falar de todas as corporações de bombeiros, todas as associações florestais que têm cepadores florestais. Estou a falar, naturalmente, das administrações públicas, como a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a GNR, a Polícia Judiciária, as próprias Forças Armadas, o IPMA, o ICNF, não é? Portanto, que está grandemente preocupado com a organização do território florestal e rural, mas muitas outras entidades que têm que trabalhar em conjunto para que possamos ter um sucesso. Por isso é que eu fiquei tão entusiasmado quando percebi que no seio da administração pública estávamos a ter um modelo de trabalho deste género, não é? Portanto, imediatamente avancei também para fazer parte desta dinâmica. Eu gostava só de dar também dentro da enorme
quantidade de coisas que todos temos de fazer neste âmbito da gestão integrada de recursos rurais. Vou só apelar à sua capacidade de síntese, Paulo, pode ser? Muito rápido. Nós identificamos pelo menos 3 áreas de governança que são muito importantes e que merecem ter uma atenção colaborativa. É a área da interoperabilidade das plataformas, porque todas as entidades têm a sua plataforma e, portanto, nós vamos ter que colaborar nesse sentido. É a área da melhoria contínua e, portanto, aí também, e eu acho que tanto a Marinha como o Exército aí têm caminho percorrido e, portanto, podemos também aprender muito com essa experiência, mas também é mais uma área colaborativa que devemos desenvolver e é a área da qualificação dos agentes, que é o objeto do nosso plano, ou do nosso projeto colaborativo que integra este plano colaborativo. E aí nós estamos a desenvolver um trabalho, ou pretendemos desenvolver um trabalho de criação de um plano nacional de qualificação de todos os agentes do sistema. E, portanto, estou a falar desde sapadores, a pilotos de aeronaves, a bombeiros, a técnicos florestais, pronto, toda a gente que intervém nesta área dos incêndios. E, portanto, temos que organizar um plano de qualificação destes agentes. Temos que uniformizar tudo aquilo que é qualificação que é dada nas várias entidades, mas que tem que merecer referenciais comuns. E, portanto, é esse o desafio que um conjunto de entidades que se agregou à nossa iniciativa, e estou a falar de 15 entidades, dentro aquelas que eu já referi, mas também a SPAP, o INA, portanto, a Marinha, por aí fora. Portanto, estão todas de uma forma muito voluntária, integradas neste plano, e vamos ver se no curto prazo, porque isto é um processo ágil, como disse, não é? Muito fruto da vontade individual das pessoas que vão participar. Eu penso que no curto prazo a gente vai ter resultados deste trabalho. E passamos depois para outras iniciativas também tão necessárias nesta área dos incêndios florestais, como acabei de dizer. Bom, já temos aqui algumas questões. Eu há pouco já disse ao vice-almirante Jorge Palma que havia uma questão para ele e eu não consigo identificar quem faz, calculo que seja anónimo. Quão fácil ou difícil é a promoção da colaboração interna numa organização militar e hierárquica? Que estratégias, que abordagens a Armada utilizou para este desafio? Eu acho que isto é um bocadinho aquela ideia de que na tropa tem que se andar em cima daquela linha, nem à esquerda nem à direita, fala de mulher de militar, e portanto daí esta pergunta de acharem que numa hierarquia militar, numa organização militar, será mais difícil colocar esta colaboração em marcha. Vou-lhe pedir capacidade de síntese. Sim, senhor. Bem, um dos fatores que nos ajuda também nos processos de mudança, naturalmente, é a própria matriz de disciplina em que somos formados desde muito cedo. Isso, naturalmente, que facilita muito as coisas. Agora, é importante, eu julgo que aí também existem alguns estereótipos que nós estamos apostados em derrubar, não é? Mas se eu disser, por exemplo, que uma fragata da classe Vasta Gama tem cerca de 200 homens, tem um helicóptero, tem sistemas de armas, tem propulsão larga, e nós esquecemos dela durante 5 meses porque levou alimentação, quer dizer, apesar de fazer uns reabastecimentos de alguns, mas aqueles 200 homens têm, até costumo falar, é uma organização tipo transforma, quer dizer, através de um sinal, cada um daqueles 200 elementos é chamado imediatamente para exercer outra função. Obviamente está qualificado num processo polivalente, não é? E, portanto, vai colaborar, por exemplo, se for uma assistência a um sinistro em terra, vamos imaginar uma população que sofreu um terremoto. A fragata desembarca 100 homens que se vão transformar de uma forma colaborativa numa equipa que obviamente é treinada anteriormente, através de um processo
de exercício continuado e de avaliação. Portanto, há um treino e avaliação em que, efetivamente, quando não se colabora, quando não se passa a informação ao camarada que está do lado, quando se fica à espera que o chefe diga qualquer coisa, leva-se, digamos, um sinal menos no processo de avaliação. Portanto, isto também aprendemos muito com os ingleses, quer dizer, foi um desafio muito grande que fomos buscar ao Flag Officers Training, mas que nos permitiu, de facto, incorporar uma mudança muito significativa, precisamente nesse estereótipo, não é, que apresentou e que hoje, de facto, já não é uma realidade. Claro que o trabalho nunca está acabado e os desafios são permanentes. O nosso sistema de formação profissional ajuda-nos muito também na capacitação das competências que vão sendo identificadas precisamente para estes desafios. Portanto, se à primeira vista podemos pensar que o facto de não ser de livre vontade, que se está perante uma hierarquia mais rígida, isto é um bocadinho contraditório com aquilo que foi dito antes, não é? De colaborar de livre vontade, a verdade é que percebemos que também essa capacidade de responder a uma hierarquia pode ser extremamente fundamental no momento em que é preciso agir de uma outra forma e transformar, como acabou de dizer. Sim, vamos lá ver. Um comandante que fica à espera que lhe digam aquilo que ele quer ouvir, nunca vai saber aquilo que vai ser a solução para um problema novo ou para um problema complexo que vai encontrar. E, portanto, o desenvolvimento de um ambiente em que as ideias, as soluções são colocadas é, digamos, o primeiro desafio. Bom, acho que perdemos por momentos a imagem ou o áudio, neste caso do... Seja, digamos, um gestor de uma empresa, nós temos perfeitamente identificado que, provavelmente, quem nos vai apresentar a ideia mais out of the box vai ser a pessoa menos esperada, digamos, mas ela tem que ter esse espaço e nós temos que conseguir criar esse espaço. Isso é um desafio permanente. Bom, apesar de não termos falado de forma direta da questão das competências, percebemos aqui que as competências estão presentes em todo o trabalho colaborativo. A Mónica Cunha pergunta se o trabalho colaborativo vai desenvolver-se ou se só existe devido à necessidade e urgência provocada pelo contexto da pandemia. Eu acho que, de uma ou de outra forma, esta pergunta foi sendo respondida, até pelo segundo plano colaborativo que aí vem, que este é um trabalho para continuar e que está a ser feito um esforço pela parte de todos para que assim seja. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Eu posso, digamos, agarrar e depois talvez o Dr. César Pestana, não sei, porque digamos que de facto está dentro desta área já foi um assunto que até falámos e debatemos, nomeadamente também com o Dr. Carlos Carapé. Efetivamente, esse é um desafio de estruturação, mas também tudo aquilo que se estrutura muito, às tantas, depois fica muito rígido, não é? É um desafio que efetivamente vai estar presente, mas que, com os resultados já obtidos, eu penso que o vaticínio é o melhor possível para uma mudança na própria administração pública. Talvez só reforçar esta ideia de que os resultados atingidos justificam a sua continuação e, portanto, o desenvolvimento deste trabalho e obviamente, envolvendo o maior número de pessoas possíveis. Quanto maior for a rede, quanto maior forem os contributos, mais interessante é o trabalho colaborativo que temos de desenvolver todos. E acho que percebemos todos que o trabalho que foi desenvolvido é de facto uma excelente matéria-prima, um excelente caminho, uma excelente base para fazer melhor e de forma mais assertiva em diferentes áreas. Sim. Alice, eu queria só, assim, a todos, para intervir o seguinte. Este caminho percorrido é absolutamente irreversível. Continuar. E quem não continuar está fora. Portanto, quem continuar com uma mentalidade não aberta, não disponível para a colaboração, porque a colaboração tem que ser aberta, franca, leal, não pode ser forçada, como aqui já foi nem imposta, nem vinda de fora, tem que ser a alma de cada um, das pessoas e das organizações. Quem pensar no isolamento e no individualismo está completamente isolado e, de facto, este caminho que tem sido percorrido nos últimos tempos
conduzido até sobretudo pelo INA e por todos nós, de alguma forma, e basta ver, faço aqui um parênteses, basta ver a adesão cada vez maior de parceiros que até há relativamente pouco tempo eram impensáveis estarem neste fórum, a começar pela Polícia Judiciária. De facto, este caminho é absolutamente irreversível, sobretudo entre as estruturas do Estado, nacionais e internacionais, mas falamos em termos nacionais, de partilha, de colaboração, de ajuda, porque há áreas que não dizem respeito a uma só. Eu já aqui referi as áreas policiais, por exemplo, da Polícia Judiciária, o nosso laboratório de Polícia Científica, serve todos os nossos parceiros e órgãos de polícia criminal, a Polícia de Segurança Pública, a GNR, o Ministério Público, e é por isso que nós estamos abertos e prontos a incitar este caminho, nesta área como em todas as outras. Portanto, quem não aderir a este chamamento intelectual e ético está naturalmente de fora. Estamos perante o assunto, parece que viu a pergunta que fizeram aqui, não sei se viu ou se não viu, não sei se são privilégios da Polícia Judiciária, mas pergunta a Florinda Pacheco, que estratégias é que devemos adotar quando algum colaborador ou instituição se recusa a prestar qualquer tipo de colaboração ou dificulta a partilha de informação ou de práticas? Não quero com isto dizer que seja o Luís a pessoa certa para responder, mas falava um bocadinho da recusa, não é? De abraçar esta nova forma de trabalhar. Não sei se quer responder a esta questão, se há alguém mais habilitado para o fazer. Não, posso, e outro colega de painel pode responder a seguir, por isso é que nós há pouco falámos de hierarquia. Hierarquia de gestão e de liderança. Uma liderança que não seja capaz, de facto, de levar a que os elementos adiram àquilo que é a perspectiva da organização, e a perspectiva da organização é abertura e colaboração, naturalmente tem que tomar uma atitude aqui. Há pouco falámos da questão da hierarquia, como o amigo vice-almirante, vice-chefe de Estado-Maior da Armada aqui referiu. De facto, nós todos vivemos em instituições hierarquizadas, umas de uma maneira, outras de outra maneira, e o que interessa aqui é, de facto, as lideranças conseguirem, e, de alguma forma, alargar este chamamento a todos os membros de uma organização. Sim. Eu só queria chamar, talvez dar aqui um pequeno contributo, que muitas vezes a resposta à falta de colaboração é um pouco entender a objeção e perceber porque é que do outro lado alguém de início não se coloca numa posição de não querer colaborar, quando muitas vezes os objetivos até são explicáveis e partilháveis, e às vezes é o próprio exercício de criar a posição do outro lado e de perceber a objeção, para depois se poder destruir essa objeção e iniciar o próprio processo colaborativo. Sim, força, Paulo, força. Só acrescentar, parece-me importante que esta adesão à colaboração seja perfeitamente voluntária, não é? E portanto, as pessoas têm o direito de dizer que não. Agora, as pessoas têm que perceber que isto é um processo win-win, não é? E, portanto, ganham. Portanto, eles, ao estarem a partilhar, estão também a receber. E, portanto, a partir do momento em que isto é um processo, não é? Temos de ter paciência. Portanto, a partir do momento em que isto lhes é explicado, eu acho que as pessoas vão voluntariamente aderir e, portanto, escusamos de estar com posturas mais autoritárias, não é? Muito embora eu acho que a colaboração não tem nada, não é um antagónico de disciplina, pelo contrário, são complementares, portanto, não é? Mas só para realçar a questão das pessoas deverem aderir a este processo de uma forma voluntária, não é? Por vontade própria, porque assim não for também não vai funcionar, não é? Não vai funcionar. Portanto, eu acho que é uma questão de tempo, é uma questão de paciência, e se alguém não está disposto neste momento a colaborar, vamos dar tempo, vamos explicar e necessariamente as pessoas vão entrar no esquema. Bom, acho que só temos 2 minutos e a pedir-vos que me dissessem qual é a palavra, isto para fecharmos, obviamente, qual é a palavra que para vós mais faz sentido neste trabalho, ou mais do que a palavra, a característica, talvez competência, em uma palavra, a mais importante para o trabalho colaborativo. Começamos pela Diana. Posso dizer uma frase, que eu acho que falei um bocadinho menos. Então, mas tem que ser só uma frase mesmo. Frase.
A frase é do Tolentino de Mendonça e diz: o que nós temos é que sentir-nos protagonistas e participantes de um projeto mais amplo e em construção que a todos diz respeito. Ele referia-se ao país e nós temos que fazer isto em cada uma das nossas instituições. E se o fizermos, certamente vamos ter um país melhor. César? Duas palavras, oportunidade e empatia. Para colaborar eu tenho que entender os outros e tenho que explorar essa oportunidade. Vice-Almirante? Unidade de esforço. Luís Nunes das Neves? Partilha e solidariedade. Paulo Mateus? Sensibilidade e confiança. Bom, a mim resta-me agradecer pela vossa colaboração, tornaram esta mesa redonda ou retangular, como eu lhe chamei ao início, muito mais fácil de moderar. Tenho a sensação que ficaram muitas perguntas por fazer, ficou muita coisa por dizer, mas acho que provavelmente do outro lado convencemos algumas pessoas a colaborar, criamos a curiosidade em muita gente para participar nestes projetos. Uma vez mais agradecer ao INA o convite para estar presente. Agradecer-vos a todos aquilo que aprendi com cada um de vocês, desejar sorte a todos nos vossos projetos, acima de tudo saúde, que é aquilo que mais precisamos nos tempos que correm. Muito boa tarde e muito obrigada a quem esteve também do outro lado a acompanhar-nos. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Obrigada, Alice, obrigada a todos os nossos oradores que participaram neste excelente debate, nesta mesa redonda, proporcionando um debate muito enriquecedor. Um agradecimento também à Sofia Figueiredo e ao Luís Oriola, que nos acompanharam e ainda estão a acompanhar na interpretação para a língua gestual portuguesa. Vou apenas pedir a todos os participantes que possam preencher este inquérito de avaliação que está no vosso ecrã. E antes de terminar, portanto, dizer-vos que às 17h30 vamos encerrar o 11º Congresso, o 11º Congresso Nacional da Administração Pública, com a entrevista à Secretária de Estado da Inovação e Modernização Administrativa, Fátima Fonseca, com o tema das competências para colaborar e inovar. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e muito obrigada pela vossa participação. Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada.